Bom, erro. Alguns questionamentos em que os professores devem levar em consideração antes de um processo de ensino, evitar com que não deixe de ser respondido diante de uma intervenção. O que não pode, gente, deixar de ser respondido diante de uma intervenção? E aí aqui eu trago para vocês essa informação, para que professores que estão me escutando, primeiro, gente, o professor tem a atenção do aluno antes de serem dadas as instruções. Eu preciso isso, tá? Eu preciso entender se aquele aluno está atento à minha demanda, está atento ali, independente do estímulo que eu vou trazer. Se essa criança não está atenta, eu tenho que fazer um trabalho, já talvez mudar o foco, direcionar, trazer uma atividade de atenção para canalizar essa atenção dela, para eu conseguir a atenção dela, talvez ofertar mais um reforço dentro dessa perspectiva com que ela vai se envolvendo e daqui a pouquinho eu consigo trabalhar com ela. Isso é essencial, tá? A linguagem verbal utilizada é específica para o nível de compreensão dos alunos. Isso é essencial, tá? Então, todo mundo pensa assim, eu vou falar da mesma forma para todos. Não, gente, qual é a forma verbal que essa criança entende? Ela entende duas informações, né? Tipo, uma assim, então eu quero dado vermelho, tá? Então, ou você vai brincar com dado vermelho lá no pátio. Então, de que forma é essa utilização diante dessa criança? Por quê? Porque nós temos crianças também que, literalmente, a gente tem uma dificuldade quanto à questão do verbal. Então, assim, ela é não verbal, então muitas vezes ela não entende, ela não entende, não compreende toda a demanda que vem verbal de você. Então, ela vai acabar tendo uma certa dificuldade de compreensão. E aí, o que a gente precisa entender nessa hora? Que forma que essa criança não verbal, ela se comunica para eu poder, de certa forma, favorecer processos que ajudem nessa construção. Aquela criança que é verbal também, mas ela tem um tempo de processamento da informação mais lento. Então, eu sei, enquanto professor, que a minha instrução eu vou ter que esperar uns segundos ali, ela processar, ter a garantia que ele entendeu para que ele possa dar conta das demais atividades. Isso é essencial, tá? A linguagem verbal utilizada é específica para o nível de compreensão dos alunos. Isso é muito importante, a gente precisa saber, a gente precisa entender e não generalizar para todos, tá? Então, qual é a linguagem verbal utilizada específica para o nível de compreensão desses alunos? Ele compreende ou não compreende? Os gestos estão acompanhados de instruções verbais para ajudar o aluno a entender quando ele está com dificuldade de compreensão? Será que as instruções estão certas? Está claro como ele entende? E a dificuldade dessa criança de compreensão, será que eu, enquanto professor, enquanto profissional, estou fazendo o processo correto? Eu estou alcançando o nível de entendimento dessa criança? Gente, é muito importante a todos vocês que estão me escutando, tá? A criança com TEA, ela aprende, independente do seu nível de apoio, se é apoio leve, substancial ou muito substancial. Tá? Todos esses apoios a gente precisa entender, até segundo o DSM-5-TR, que em todos os apoios de níveis, tá, do autismo, nós vamos entender que, em algum momento, todos precisam de suporte. Uns com mais, outros com menos, em alguns momentos, mas eles precisam. E cabe a nós entender essa demanda, a dificuldade e promover possibilidades de intervenção, tá? Então, vai acontecer que muitas vezes aquela criança chegou para a tarefa, para a atividade, eu não vou poder propor aquilo, porque ela não consegue. Ela está com um comportamento tão alterado que não está dando. Então, eu sei que aquele dia eu vou baixar o nível de exigência e vou tentar manter com que ela fique bem. E está tudo bem,
no outro dia a gente retoma aquela situação, tá? Aluno recebe informação suficiente para ser capaz de completar uma tarefa mais independente possível. Isso é muito importante, gente. Então, nós trabalhamos enquanto profissionais com o objetivo deles serem independentes. Eu tenho que trabalhar tudo que eu penso em termos de atividade, em termos de programa de trabalho, em termos de planejamento, eu tenho que pensar o que vai ser importante para essa criança. Desse meu planejamento está alcançando as necessidades dessa criança, isso é fundamental quando a gente está dentro da perspectiva, dentro da escola. Enquanto a gente está na perspectiva da clínica, no consultório, né, que a gente precisa entender, na sua essência, quem é essa criança. E o que a gente não pode jamais deixar de fazer é ofertar as possibilidades de intervenção. Isso é necessário, tá, gente? Adequado com a necessidade da criança. Então, antes de qualquer programa, de qualquer situação, eu preciso entender quem é aquela criança. Então, isso não tenho como fugir. Eu tenho que saber isso. Então, não posso jamais fazer isso, deixar de olhar a criança. Eu preciso olhar a criança. Eu preciso saber o que ela está precisando para a gente poder pensar em possibilidades de intervenção, ok? Os materiais são apresentados de maneira organizada? Estão organizados? Estão previsíveis? Gente, quem trabalha com autismo sabe, quem é desorganizado acaba sendo organizado, aprende com essa prática. Fica tão sistematizado a pessoa com tudo, leva até para a sua vida, tá? Porque tudo tem que ser muito certo, muito correto, porque eles dependem dessa necessidade, tá? E o que eu vou dizer para vocês? O nosso sucesso, tanto do nosso trabalho de intervenção, quanto em relação à criança, vai ter um empenho tão grande, gente, mas tão grande, que vai facilitar com que essa aprendizagem aconteça, tá? É tão fantástico, gente, eu juro para vocês assim, eu vivo isso na minha prática. A partir do momento que você entende qual é a necessidade daquela criança, você faz uma boa avaliação, você estipula esses programas, você começa a trabalhar com planejamento direcionado às necessidades dela e ela automaticamente começa a te dar resultados. Essa é a hora que nós sabemos que nós estamos no caminho certo e que literalmente o seu trabalho foi feito de uma forma correta, tá? De acordo, e o que é correto, o que é incorreto? Correto está de acordo com as necessidades da criança. E o que seria incorreto? Eu ignorar tudo isso que eu estou falando aqui. Todos esses sinalizadores de perguntas que você, enquanto profissional, precisa responder. Você precisa estar muito apto a essa necessidade, ok? O aluno está recebendo a ajuda que precisa para completar a tarefa com sucesso? Né? Que tipo de suporte que ele necessita, tá? O apoio total, né? O semi-apoio, né? Então, ele já tem autonomia para execução. Eu preciso entender. Vai acontecer muitas vezes, gente, o quê? Crianças que já têm o domínio de uma certa habilidade, mas têm uma certa dificuldade em outra. Então, vai acontecer que em alguns momentos aquela habilidade ele já possui, ele já consegue dar conta, mas tem outra que é tão próximo, tão, né, que você diz assim, nossa, mas como é que ele não sabe disso? Ele não sabe porque ninguém ensinou. Ah, mas ele está alternando na aprendizagem. Está alternando porque está faltando o quê? Sistematização. Precisa repetir mais. Precisa alternar mais esse processo. Precisa de uma reavaliação constante no processo dessa criança. Certo? Então, a gente tem que fazer essa leitura, tá? Dicas. As dicas escolhidas são específicas ao estilo e nível de aprendizado do aluno? Tá? As dicas estão certas? O suporte está de acordo com a necessidade? Gente, vai ter criança que na mesma atividade, ela vai ter um tipo de suporte, um tipo de dica. A mesma atividade para a outra, nem sempre. Então, eu tenho que entender que tipo de suporte, de dica essa criança necessita diante dos objetivos, sejam eles quais são
que estejam aprendendo, a gente saber oportunizar de forma correta, tá? Porque qual que é certo? O que é certo? A gente dá todo esse suporte e na medida que ela vai aprendendo qual que é o certo, a gente vai removendo dicas. A gente trabalha com a hierarquia de dicas, como é que faz isso, a gente tem protocolo, como faz para vocês saber que a criança, que tipo de dica que tipo de estímulo, de reforçador ela gosta mais, está gostando menos, então a gente ensina esses processos para que vocês no cotidiano, né, vão fazendo com os alunos, com as crianças que vocês atendem e vai facilitando o processo de aprendizagem e todos os reforços que ela necessita, ok? As dicas são dadas antes que o aluno responda incorretamente. Então, eu já tenho que dar dica. O que acontece muitas vezes que é um grande erro, esperar a criança errar. Jamais, gente, a gente não deixa a criança errar. Se você está acompanhando, você está percebendo que a criança vai cometer o erro, nós precisamos fazer a intervenção anterior, tá? Vocês já perceberam, quem trabalha com criança pequenininha, né? Se o profissional está ensinando errado, ele aprende errado, o autista aprende errado também. Se o profissional ensinar errado, ele vai aprender errado, gente. Isso é fato, porque eles conseguem fazer essa aprendizagem. É claro que nós temos aí, diante dos níveis de autismo, nós vamos ter lá o suporte muito substancial, que é aquela criança que não vai ter as mesmas habilidades acadêmicas, de desenvolvimento, porém, vai ter habilidades, vai ter situações que nós precisamos conhecer esse perfil para promover possibilidade de intervenção de acordo com as necessidades dessa criança, que muitas vezes não vai ser acadêmica, vai ser funcional, vai ser lazer, vai ser social, tá? Então, aí a gente precisa identificar essas demandas para poder favorecer, ok? O nível de ajuda está sendo retirado a fim de proporcionar a independência, exatamente isso que eu falei, né? Então, a gente vai proporcionando de alguma forma e retirando isso. Então, isso eu tenho que deixar claro. Em que momento que essa atividade essa criança vai fazer com mais apoio, em que momento eu retiro essa estratégia, ok? Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!